E se o lugar mais baixo não fosse sinal de abandono, mas exatamente o cenário onde Deus estava revelando algo que o mundo não entendia? Paulo diz que os apóstolos foram postos por últimos, como condenados à morte, e isso muda tudo no jeito de enxergar sofrimento, atraso e exposição. Há cenas na vida que parecem dizer o contrário do que a fé espera. A pessoa ora, obedece, continua firme, mas a impressão é de que foi deixada para o fim, colocada no canto, observada por todos e tratada como alguém sem valor. É justamente nesse tipo de cenário que 1 Coríntios 4:9 ganha força. Paulo não está tentando parecer forte, ele está descrevendo, sem enfeite, o tipo de vida que os apóstolos estavam vivendo diante do mundo. Eles não pareciam vencedores, pareciam os últimos, pareciam homens já condenados, e no entanto, é nesse aparente fracasso que Deus estava expondo uma verdade maior do que a opinião pública. A pergunta que nasce aqui não é apenas o que aconteceu com Paulo, a pergunta é o que Deus faz quando seus servos parecem ser tratados como espetáculo diante de todos. Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A carta aos Coríntios foi escrita para uma igreja viva, mas dividida. Impressionada por aparência, eloquência e status em Corinto, muita coisa era medida pela imagem. Liderança parecia ser quem falava melhor, importância parecia ser quem tinha mais reconhecimento, e nesse ambiente Paulo faz algo que vai contra a lógica humana. Ele coloca a si mesmo e os outros apóstolos na posição mais baixa possível. Isso não é drama vazio, é leitura real da missão cristã em um tempo de oposição, suspeita e sofrimento. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, mal interpretados, expostos e tratados como se a vida deles tivesse pouco valor. A expressão por últimos carrega a ideia de alguém colocado no fim da fila, sem honra, sem proteção, sem vantagem. E, quando Paulo fala em condenados à morte, ele pinta a cena de homens que parecem já ter recebido a sentença antes mesmo do veredito final. O problema é que, para a igreja, isso poderia soar como fracasso, mas Paulo está revelando outra coisa. Deus não estava ausente. Deus estava escrevendo um tipo de testemunho que o mundo não saberia ler de imediato. E havia ainda um detalhe ainda mais pesado: eles eram um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens, ou seja, a vida dos apóstolos não era invisível, era observada, interpretada, julgada. O que parecia pequena biografia de sofrimento era, na verdade, uma cena cósmica. Havia olhos humanos vendo escândalo, fraqueza e perda, mas também havia realidades espirituais presenciando a fidelidade de Deus em meio à vergonha aparente. Essa tensão torna-o muito mais profundo do que uma simples frase sobre humildade. Paulo está dizendo que o evangelho não avançava por meio de prestígio, mas por meio de um caminho que passava pela rejeição, e isso confrontava tanto a igreja quanto o mundo. A força desse está na inversão que ele produz, o que o ser humano costuma chamar de derrota. Paulo apresenta como cenário de missão: o que parece desonra, Deus transforma em testemunho. Mas isso só fica claro quando a gente para de ler a frase como poesia e começa a enxergar a vida concreta dos apóstolos por trás dela. Imagine a pressão. Eles pregavam Cristo e nem por isso ganhavam conforto. Pelo contrário, cada passo podia trazer oposição, cada cidade podia trazer perigo, cada porta aberta podia esconder perseguição. O evangelho não os colocava em cima do palco da honra humana, muitas vezes os empurrava para a exposição da vergonha pública, e Paulo não esconde isso. Ele não suaviza a dor para parecer mais espiritual, ele diz que foram colocados por últimos. Há uma espécie de fila invisível da importância humana, e os apóstolos estavam no fim dela. O mundo não os via como centro, via como sobra, mas havia um custo ainda mais duro: serem tratados como condenados à morte. Isso não significa apenas cansaço, significa ameaça real, fragilidade constante, sensação de sentença pairando sobre a vida. É a imagem de alguém que já entrou no corredor final, sem saber se haverá defesa, se haverá livramento, se haverá amanhã. E aqui está uma das partes mais profundas do texto. Paulo não está negando essa sensação, ele a assume. Ele não diz que os apóstolos pareciam fortes o tempo todo. Ele mostra que eles foram levados ao extremo da vulnerabilidade. Isso corrige uma ideia muito comum entre nós, a ideia de que fé verdadeira sempre nos deixa intocados pela pressão. Não, às vezes, a fé verdadeira nos coloca no centro da pressão,
mas nos impede de ser esmagados por ela. Há uma diferença enorme entre não sentir o peso e continuar caminhando apesar do peso. Paulo está falando de homens que conheciam o medo, mas não entregavam o governo do coração ao medo, homens que podiam ser ameaçados, mas não se rendiam ao desespero, homens que eram vistos como espetáculo de fraqueza e ainda assim permaneciam como instrumentos da mensagem mais poderosa do mundo. É importante notar também que o não diz apenas que os apóstolos sofriam, ele diz que se tornaram um espetáculo, ou seja, a vida deles foi observada, interpretada, exposta, julgada. Isso torna o texto ainda mais atual, porque muitas vezes o peso não está só na dor em si, mas no fato de ser visto enquanto se sofre. Quando alguém passa por provação em silêncio já é difícil. Mas quando a provação vira assunto público, quando a fragilidade ganha testemunhas, quando a reputação é misturada com incompreensão, a alma sente outro tipo de ferida. Os apóstolos viveram isso, a fidelidade deles não aconteceu num ambiente protegido. Ela aconteceu sob os olhos de pessoas que talvez esperassem deles um fracasso rápido, uma desistência conveniente ou uma postura mais confortável. E ainda assim eles permaneceram. Paulo então desmonta a lógica do status, ele pega os critérios do mundo, posição, honra, visibilidade, aprovação, e mostra que eles não são capazes de medir o valor do reino no mundo. Estar no fim da fila costuma significar irrelevância no reino, pode significar serviço no mundo, ser chamado de último parece humilhação no reino, pode ser o lugar onde Deus treina dependência, purifica motivos e revela o que realmente sustenta uma vida, porque quando não há aplauso para alimentar o ego, sobra apenas a graça. Quando não há conforto para anestesiar a alma, fica evidente de onde vem a força. Quando não há reconhecimento humano, a pergunta decisiva deixa de ser o que pensam de mim, e se torna sou fiel ao chamado que recebi. Por isso, a imagem dos apóstolos não é a de pessoas derrotadas no sentido final, é a de pessoas colocadas à prova até o limite da resistência humana, mas sustentadas por uma realidade maior que a visível. Eles estavam vulneráveis, sim, estavam expostos, sim, pareciam encurralados, sim, mas não estavam abandonados. A frase de Paulo carrega essa tensão. O mundo os via como últimos, porém Deus os via como testemunhas. O mundo os enxergava como homens destinados à morte. Deus os estava usando para manifestar vida, e isso muda a leitura do sofrimento, porque sofrimento sem Deus parece apenas perda, mas sofrimento nas mãos de Deus pode se tornar linguagem, pedagogia, maturidade, revelação. Essa é uma palavra necessária para quem vive em tempos de comparação. Hoje, mais do que nunca, somos empurrados a medir a vida pelo brilho aparente, quem aparece mais, quem cresce mais rápido, quem é mais reconhecido, quem parece mais seguro, quem fala com mais autoridade. Em meio a esse cenário, 1 Coríntios 4:9 nos devolve a verdade essencial a obras de Deus que amadurecem no anonimato e a chamadas divinas que avançam em meio à resistência. Nem tudo que é pequeno é insignificante, nem tudo que é escondido está parado, nem tudo que é difícil está fora da vontade de Deus. Às vezes, a cena de aparente queda é justamente o terreno onde o Senhor prova a integridade da fé, e há mais. Quando Paulo diz que os apóstolos foram colocados nesse lugar, ele mostra que o cristão não interpreta a própria história apenas como resultado de acaso ou de injustiça humana. Existe a consciência de que Deus continua soberano mesmo em cenários que parecem confusos. Isso não quer dizer que Deus aprove a maldade, nem que toda humilhação seja boa em si mesma. Significa que até aquilo que os homens usam para diminuir, o Senhor pode redimir para revelar seu propósito. O que o inimigo pretende usar como fim, Deus pode transformar em caminho. O que o mundo registra como perda, Deus pode registrar como parte de uma missão mais profunda. Assim, 1 Coríntios 4:9 nos chama a rever a maneira como avaliamos nossa própria caminhada. Talvez nem sempre a fidelidade venha acompanhada de visibilidade, talvez nem sempre a obediência gere reconhecimento imediato. Talvez existam temporadas em que seguir Jesus signifique aceitar lugares desconfortáveis, respostas incompletas e olhares que não compreendem. Mas isso não diminui a obra, ao contrário, pode aprofundá-la. Porque é justamente onde a força humana termina que a dependência de Deus começa a falar mais alto. E quando a dependência fala mais alto, a glória deixa de pertencer ao homem, ela volta para o Senhor. Então a grande pergunta não é apenas porque os apóstolos pareciam últimos. A pergunta mais séria é o que Deus está mostrando quando alguém permanece
Fiel mesmo sem aparecer, mesmo sem vencer aos olhos humanos, mesmo quando tudo parece uma sentença, Paulo responde com a própria vida, ele diz: observem de novo. O espetáculo não é a derrota da fé, o espetáculo é a fidelidade de Deus sustentando seus servos no lugar onde o mundo esperava o fim. E isso continua atual, porque toda vez que alguém escolhe permanecer em Cristo enquanto perde conforto, reputação ou controle, esse alguém está repetindo em menor escala a cena de 1 Coríntios 4:9 não para buscar sofrimento, mas para entender que o reino de Deus nem sempre começa no topo, às vezes, ele começa no último lugar. E é justamente ali que a glória humana perde força e a glória de Deus começa a aparecer com mais clareza. Senhor, quando eu me sentir por último, me ensina a não concluir rápido demais sobre a minha vida. Quando eu for observado e mal compreendido, me dá firmeza para continuar fiel. Quando a minha caminhada parecer exposta demais, lembra-me de que os teus olhos não me perdem de vista, me livra da necessidade de aprovação constante, me livra da comparação que me enfraquece, me livra da pressa de parecer forte quando, na verdade, eu preciso apenas permanecer, e se esta for uma estação em que eu esteja carregando peso, me dá sabedoria para distinguir o que vem da fidelidade e o que vem da injustiça. Ensina-me a não chamar de fracasso aquilo que o Senhor ainda está usando para formar meu caráter, que eu consiga viver sem precisar estar no centro, que eu consiga servir sem negociar o coração, que eu consiga aceitar que às vezes, o caminho dos teus servos passa por lugares que o mundo não aplaude, mas mesmo assim, que eu não perca a paz, que eu não perca a fé, que eu não perca a memória de que, quando tudo parece último, o Senhor continua sendo o primeiro. Amém. E quando o cansaço me fizer pensar que ninguém percebe a minha entrega, renova em mim a consciência de que o céu vê com perfeição aquilo que a terra ignora. Quando a dor tentar transformar minha vocação em peso, lembra-me de que eu não fui chamado para ser exibido, mas para ser fiel. Quando eu estiver tentado a desistir porque o caminho ficou estreito demais, sustenta meu coração com a esperança de que o teu propósito não falha no meio da pressão. Senhor, visita também aqueles que hoje se sentem esquecidos, invisíveis, deixados por último em filas que não escolheram, que eles descubram que em Cristo não são descartados, mas guardados, que nenhum servo teu intérprete a demora. Como ausência, que nenhum filho teu confunda silêncio com abandono, e se for preciso atravessar um tempo de humilhação, que seja com o caráter intacto. Com a fé viva e com os olhos firmes em Jesus, eu entrego a ti meu nome, minha imagem, meus passos e minhas expectativas. Faz-me descansar na verdade de que ser considerado pequeno pelo mundo não diminui o valor de uma vida alinhada com o reino. Faz-me lembrar que a tua aprovação vale mais do que qualquer reconhecimento humano. Dá-me coragem para continuar quando não houver plateia, alegria para servir quando ninguém notar e mansidão para aceitar que a tua obra em mim pode avançar de formas que eu não controle. Se eu precisar caminhar por lugares de desprezo, sustenta-me. Se eu precisar suportar olhares que não entendem minha fé, fortalece-me. Se eu precisar permanecer em silêncio enquanto o Senhor trabalha, ensina-me a confiar, porque eu não pertenço ao juízo apressado dos homens. Eu pertenço ao cuidado perfeito do meu Deus. Amém. Esse verso fala de uma realidade que ainda toca a vida de muita gente, a sensação de ser o último, o esquecido, o menos visto, o que carrega peso sem receber proteção. E a aplicação prática não é fingir que isso não machuca, a aplicação é aprender a interpretar a própria estação com mais verdade. Se você está numa fase em que parece estar sempre no fim da fila, não conclua apressadamente que Deus se afastou. Às vezes, Ele está ensinando perseverança onde você queria explicação. Às vezes, está construindo profundidade onde você queria alívio imediato. E às vezes, está te mostrando que a sua identidade não depende de ser aplaudido. Isso é muito prático, porque muda a maneira como você responde quando ninguém reconhece o que você faz, no dia a dia. Isso significa continuar fazendo o certo sem depender do retorno rápido. Significa servir sem transformar a aprovação em combustível principal. Significa suportar temporadas em que ser fiel parece mais difícil do que ser notado para alguns. Isso vai ser permanecer íntegro no trabalho mesmo quando colegas avançam por atalhos para outros, vai ser cuidar da família sem receber gratidão para outros ainda. Vai ser continuar orando quando a resposta parece distante, mas há um cuidado importante aqui: não use esse texto para se prender em sofrimento desnecessário, nem para romantizar ambientes que adoecem. Paulo não está dizendo para aceitar abuso como se fosse virtude.
ele está falando do preço da missão, não da normalização da violência. A diferença é crucial. Há dores que vêm da fidelidade, e há dores que vêm de estruturas injustas que precisam ser nomeadas. Discernir isso faz parte de viver com sabedoria. Outra aplicação forte está na forma como você enxerga pessoas que hoje parecem pequenas. O Evangelho nos impede de medir valor só pelo palco. Aqueles que parecem os últimos podem ser os mais fiéis. Os menos falados podem carregar mais substância do que os mais vistos. Isso muda o jeito de tratar gente simples. Líderes discretos, irmãos cansados, mães exaustas, trabalhadores invisíveis, pessoas que sustentam tudo sem receber destaque. Esse texto também chama cada um a revisar a própria expectativa sobre reconhecimento. Talvez a maturidade espiritual comece quando a pessoa entende que nem toda obediência será recompensada de modo visível agora. E ainda assim ela continua. Esse é um ponto difícil, mas libertador, porque a pessoa para de negociar sua fidelidade com a plateia, ela aprende a viver diante de Deus, mesmo quando o mundo transforma sua caminhada em espetáculo. Na prática, isso pode significar 3 movimentos simples. Primeiro, nomeie o peso que você está vivendo sem tentar parecer invulnerável. Segundo, lembre-se de que a visibilidade humana não define o valor espiritual do que você faz. Terceiro, mantenha a direção da sua vida ligada ao chamado de Deus, não ao comentário do ambiente. E se hoje você se sente no último lugar, talvez a pergunta mais honesta não seja como eu saio daqui rápido, mas o que Deus está formando em mim aqui. Essa pergunta não elimina a dor, mas impede que a dor escreva sozinha a interpretação da sua história. Paulo nos lembra que o cenário pode ser duro, mas não é vazio. O espetáculo pode ser público, mas o significado pertence a Deus. Então, ao aplicar 1 Coríntios 4:9, a vida ganha outra leitura. O atraso não vira condenação automática, a exposição não vira vergonha definitiva, a fraqueza não vira inutilidade, e o último lugar não vira a palavra final. Para quem caminha com Deus, até o lugar mais baixo pode se tornar uma sala de testemunho, onde a fidelidade fala mais alto do que a aparência. 1 Coríntios 4:9 nos obriga a olhar para o sofrimento com mais seriedade e menos pressa. Os apóstolos foram postos por últimos, e isso não significou abandono. Significou exposição, significou testemunho, significou que a fidelidade deles seria vista em uma cena que o mundo talvez não compreendesse de imediato. Há momentos em que a vida cristã não parece vitória aos olhos humanos, mas, no plano de Deus, até o último lugar pode revelar uma glória que a pressa jamais enxergaria. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis e mais libertadoras do texto. O valor de uma vida não é medido pela posição que ela ocupa diante das pessoas, mas pela obediência que ela sustenta diante de Deus. O mundo costuma premiar quem aparece primeiro, quem fala mais alto, quem vence de forma visível. Paulo, porém, nos mostra uma realidade diferente. Há fidelidades que só podem ser reconhecidas quando a poeira baixa, há entregas que só fazem sentido quando olhadas à luz da eternidade. Há servos que parecem estar no fim da fila, mas que na verdade estão exatamente onde a graça de Deus quer manifestar sua força. Por isso, este não é apenas uma memória do passado apostólico, é um chamado para revisar a nossa própria escala de importância. Ele nos pergunta se estamos dispostos a servir sem garantias de aplauso, a permanecer sem a necessidade de ser notados, a confiar mesmo quando a história parece caminhar na direção oposta ao que esperávamos. E a resposta do Evangelho é sempre a mesma: Deus não desperdiça o lugar onde seus filhos são colocados. Até o último lugar pode se tornar um altar, até a fragilidade pode se tornar testemunho, até a vergonha pode ser transformada em sinal da presença divina. Quando lemos 1 Coríntios 4:9 com atenção, percebemos que Paulo não está celebrando o sofrimento em si, ele está celebrando a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento, e essa diferença muda tudo, porque não adoramos a dor, adoramos o Senhor que permanece conosco dentro dela. Não buscamos qual parte desse mais confronta a sua forma de ver sofrimento e valor.